Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Arazão novamente aqui na área para mais um Reage Mion. E dessa vez a gente vai reagir a não uma música, mas Madonna, a minha queridíssima rainha do pop, lançou um curta, vou chamar de curta, de um projeto que ela mesma escreveu chamado Funeral Rites, ou seja, ritos fúnebres. E a gente vai reagir junto a esse vídeo, né, que ela tá falando um pouquinho. A Madonna, para quem não sabe, né, só um contexto rapidinho, ela tem uma relação muito próxima com essa questão de morte, né? A mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos. No ano passado, ela perdeu o irmão e a madrasta. A madrasta, inclusive, morreu da mesma doença que matou a mãe dela quando ela tinha 5 anos. Então, ela perdeu vários amigos, né, nos anos 80 por conta da epidemia de AIDS que assolou, né, toda a comunidade, e ela fala um pouquinho disso, né, no último show dela, o Celebration Tour. Tem um bloco que ela conta um pouquinho dessa história. Então ela tem essa relação muito próxima, né, com a morte, e ela escreveu, né, esse Funeral Rites, e a gente vai reagir um pouquinho para entender o que ela está querendo passar para a gente, né, com essa questão. Então vamos colocar os nossos fones e ver o que mamãe trouxe pra gente em mais um Reage Mion. Bora lá? Bom, começamos em um cemitério. When I was a child, my mother died. Quando eu era uma criança, minha mãe morreu. Seeing her beautiful face in the open casket, Ver o rosto dela. lips to say goodbye, left a haunting memory. Ela tá falando aqui que a mãe dela morreu quando ela era uma criança, e ver o bonito rosto da mãe dela, né, em um caixão aberto foi algo muito forte, e beijar os lábios vermelhos dela para se despedir é uma memória que assombra ela A deep longing, por a muito terrible tempo. fear of abandonment. Um terrível medo de abandono. Bem, Brigitte Bardot. My father everywhere. Eu poderia seguir meu pai por todos os lugares. If he ever died, I wanted to be buried with him. Ela fala que ela seguiu o pai dela e para lembrar, né, ele, que se ele morresse, ela queria ser enterrada com ele. I became fascinated with cemeteries. Eu virei fascinada por I was cemitérios. afraid of death Eu because não I knew this was the only way I could be with my mother again. Cacete, que forte isso. Ela ficou fascinada por cemitérios e ela não tem medo da morte, porque ela sabe que é a única forma de ela encontrar a mãe dela de novo. Caramba. Isso, né, vindo de uma cantora que deu uma entrevista alguns anos atrás, na época do Hard Candy, que ela dizia que ela tinha... Quando a mãe dela morreu com 35, algo assim. E ela disse que ela tinha medo de chegar nos 35 e morrer também. Agora ela tá com uns 60, né? I lost many people that I loved dearly. Conforme a vida foi acontecendo, né, eu perdi muitas pessoas que eu amava. And came to look at death as a kind of doorway to eternal life. E eu passei a olhar para a morte como uma porta When others left me, I saw it as para a vida kind of eterna. death. Mesmo quando as pessoas que eu amei, né, os homens que ela amou, abandonaram ela, ela viu isso como uma forma de morte, né, como um tipo de morte. When they hurt me, Quando eles I would machucavam, have a ritualistic burial for them. ela tinha um ritual fúnebre para cada um deles, I would para bury enterrá-los. my fear of abandonment before it could overtake me. Tipo, ela enterrava o medo de abandono antes que ele pudesse tomar conta dela. I found solace visiting other people's graves. Ela encontrava... Solace eu não sei o que é, mas me dá a entender que era alguma coisa assim, tipo uma coisa boa visitando outras... né, as tumbas de outras pessoas. Cara, uma coisa que me chama a atenção na Madonna é que ela não fuma. Mas sempre que ela pode, ela tá com um cigarro na boca, artisticamente falando. Eu queria muito entender essa relação,
Porque ela é totalmente contra esse negócio, qualquer coisa, né, de que faça mal. E ela tá sempre com um cigarro na boca, artisticamente falando. Gente, essa imagem dela morta aqui tá muito forte. Eu lembro quando eu assisti o God Control, que tem uma cena dela morta. Pra gente que é fã, isso é bem pesado, assim. Trying to connect to the souls of all the lost ones, I wanted to reassure them that they were not alone. None of us are. Olha essa imagem. Ela fala que ela tentava se conectar com as almas das pessoas porque ela visitava os túmulos para garantir para eles que eles não estavam sozinhos. We are all married to God. Todos somos casados com As Deus. Sister Teresa used to always say to me, É o que a irmã Teresa sempre dizia. "I am the bride of love." Que ela era a noiva de Cristo, a noiva do amor. E isso era muito romântico. E ela achava que podia contar todos os maiores segredos, né, os segredos mais profundos. Enterre seus medos, ela dizia para mim. E ela pegava a mão. E elas andavam até os mortos, né, até um cemitério, sob a luz da lua cheia. Acabou? Uau! É um prelúdio de alguma coisa, né? Um novo projeto, talvez, mas é interessante pensar nisso, né? O jeito que a Madonna traz essa coisa da morte. E a relação da morte com a vida dela de fato e a relação com o abandono, né? Ela se sentiu abandonada pela mãe e ela fala isso, né, nas músicas dela, em algumas músicas dela, o quanto ela se sentiu abandonada pela mãe por ter morrido e deixado ela, né, criança. Ela se sentiu abandonada pelo pai porque o pai não conseguia suprir a falta que ela sentia e isso desenvolveu uma raiva nela. Aí o pai casa com a mulher que cuidou da mãe e ela se sentiu traída por conta disso. E, né, todas essas mortes, né, da vida dela. Interessante. A gente encarar a morte é uma coisa bizarra, assim, né? E eu acho que quando chega na idade dela, né, 60 e poucos anos, todo mundo fala, né, conforme você envelhece, a ideia da morte, ela perde esse terror que a gente às vezes tem, de tipo, meu Deus, eu vou morrer e agora, o que vai ser de mim, eu não quero, tenho medo, etc e tal. Ela passa a ser claramente um segundo passo, né, uma nova fase, um caminho, né, para a vida eterna, como ela própria fala. Qual que é a sua relação com a morte, querido espectador? O que você acha disso? Como você acredita que a morte seja? Lição de casa. Até a próxima.